Bom, continuamos nessa aula a conversar sobre o Simples Nacional e finalmente chegamos na aula que vai tratar daquelas situações que determinam a exclusão do Simples. Então, o que acontece aqui, tá? Uma empresa que optou pelo Simples Nacional, ela pode sair desse sistema onde é feito o recolhimento unificado sobre a receita, não é? Na medida em que ela queira ou caso ela seja obrigada a isso, tá? Essa exclusão, conforme vocês veem aí, ela pode ser feita mediante comunicação ou de ofício. Com certeza a exclusão de ofício é porque se dá uma situação grave em que aquela empresa não pode permanecer no Simples, ok? Então vamos ver aqui as situações, né, de exclusão mediante comunicação. A empresa, né, sai do Simples porque ela quer, por opção, tá? Então aqui, deixa eu pegar a canetinha, só um instante. Então uma empresa, uma micro ou empresa de pequeno porte optante do Simples, ela pode, por algum motivo, não estar satisfeita na sistemática de recolhimento unificado do Simples Nacional, ela não quer permanecer nesse sistema, ela deseja sair. Então ela vai ser excluída por opção dela, ela tem que comunicar isso. Mas, veja bem, ela não pode desistir do Simples no meio do ano. Vamos dizer que em 2013 ela optou pelo Simples, nós sabemos que a opção é feita até o final de janeiro, né, do ano de 2013, e fica valendo desde 1º de janeiro de 2013 até o final do ano, tá? E continuaria em 2014, 2015, caso não se desse nenhuma situação impeditiva. Só que durante o ano de 2013, aquela empresa que optou em 2013 pelo Simples Nacional não achou interessante aquela sistemática e quer sair. Ela não poderá sair durante o ano de 2013. Quando é a opção dela sair do Simples, ela vai fazer isso no ano seguinte, lá em 2014. A opção ela é irretratável durante todo o ano calendário. E também existe exclusão mediante comunicação obrigatória quando acontecer excesso de receita, quando acontecer alguma situação impeditiva, aí a empresa ela é obrigada a comunicar a ocorrência daquela situação impeditiva de modo a ser excluída do Simples, tá? Ela pode ser excluída em alguns casos a partir do mês seguinte, em outros casos a partir do ano seguinte. Existem casos onde ela pode ser excluída até desde o início da atividade, no caso daquela empresa que iniciou suas atividades enquanto optante do Simples Nacional, né? Ela já começa a funcionar na condição de optante pelo Simples se ela exceder a receita, se o excesso ultrapassar 20% do limite de 3.600.000, ela tem que sair do Simples desde o início das suas atividades. Agora, se o excesso de receita não ultrapassar em 20% o limite, for até 20%, ela pode sair a partir do ano seguinte, tá? Então, exclusão mediante comunicação ou de ofício. E quando é que se daria a comunicação? Por opção da empresa que quer sair do Simples, ou então porque se deu uma situação impeditiva da sua permanência no Simples. Muito bem, vamos conversar primeiro sobre a exclusão de ofício. A exclusão de ofício, ela se dá nessas situações aqui que nós estamos vendo, tá? Esse quadrinho e outro que vem aí adiante. Falta de comunicação da exclusão obrigatória. A empresa deveria ter comunicado uma situação de exclusão, não o fez, né? Pela falta de comunicação, ela vai ter que ser excluída de ofício. A Receita exclui do Simples, ou a Secretaria da Fazenda, ou a Secretaria de Finanças, que detectou aquela situação onde a empresa deveria ter comunicado a exclusão, não poderia mais estar no Simples, ela não o fez, aí a Fazenda vai fazer isso. Embaraço à fiscalização também determina exclusão de ofício. Resistência à fiscalização, tá? A existência de laranjas, né, nas pessoas interpostas, prática reiterada de infração, quando a empresa for declarada inapta. Comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Falta de escrituração do livro caixa, ou o livro não registra toda a movimentação financeira e bancária, né, inclusive bancária.
O valor das despesas superiores ao dos ingressos em 20%, a não ser que fosse o início de atividade, onde se admitiria isso, né? Nos outros anos, quando as despesas superam os ingressos, isso daí motiva a exclusão do Simples. Valor da aquisição de mercadoria superior ao dos ingressos, tá? E aí essa aquisição só é permitida em valor maior que os ingressos no primeiro ano, quando se inicia as atividades também. Nos outros, quando se adquirem mercadorias em montante muito superior ao ingresso de recurso, isso, né, vai determinar a exclusão de ofício. Não emissão de nota, de documento fiscal de venda ou de prestação de serviço, omissão de segurado da folha de pagamento ou da GFIP também determina exclusão de ofício. Bom, a competência para excluir de ofício a microempresa ou a empresa de pequeno porte do Simples Nacional é da Receita ou então das secretarias de Fazenda, de Tributação e de Finanças do Estado ou Distrito Federal, ou então dos municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária. Então, Receita, Secretaria de Fazenda ou a Secretaria de Finanças do município pode determinar a exclusão de ofício. Quando acontece essa exclusão de ofício, é emitido um termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciou o processo de exclusão de ofício, tá? Então, a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional acontece nas seguintes situações. Então, vamos detalhar um pouquinho mais alguns daqueles casos que nós vimos. Quando ocorrer falta de comunicação de exclusão obrigatória. Por exemplo, uma empresa, para ser, né, optante do Simples, ela não pode ter um sócio, pessoa jurídica, tá? E ela não tinha, no momento que optou, sócio pessoa jurídica, aí no decorrer do funcionamento, no decorrer do ano, ela passa a ter um sócio pessoa jurídica. Ora, isso impede a permanência do Simples. A partir do mês seguinte que ela passou a ter esse sócio pessoa jurídica, ela tem que sair do Simples. Então, vamos dizer que no mês de julho de 2013, ela passa a ter uma EPP e passa a ter um sócio pessoa jurídica. Isso aqui é situação impeditiva de permanência no Simples. O que ela tem que fazer? Até o último dia, tá, de agosto de 2013, então vamos dizer que fosse dia útil, eu não me lembro se foi ou não, 31 de agosto de 2013, o último dia de agosto de 2013, que é o mês seguinte àquele que aconteceu, né, a situação de vedação, até 31 de 8 de 2013, ela é obrigada a comunicar a exclusão em face da ocorrência de situação impeditiva. E ela é excluída, o prazo para comunicar é 31 de agosto, mas a exclusão vai ter, né, efeitos a partir de... Aqui é para comunicar, tá? A exclusão, os efeitos dela são a partir de 1º de agosto de 2013. Vai que a Receita, a Secretaria da Fazenda, detecta essa situação e a empresa não tinha efetuado a comunicação, a essa empresa vai ser excluída de ofício, seja pela Receita, seja pela Fazenda, seja pelo município. Bom, também determina a exclusão de ofício, e vejam que a exclusão de ofício vai ser a partir do mês da ocorrência. Então, vejam aqui, né, que a falta de comunicação se deu em agosto. A exclusão de ofício, ela se dá a partir, né, do mês em que ocorreu essa situação, sempre, tá? Então, vamos lá. Também haverá exclusão de ofício quando for oferecido embaraço à fiscalização. O que se entende aqui como embaraço à fiscalização? A negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas as empresas, bem como não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimados a apresentar, e também naquelas hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública. Então, esse é o caso do embaraço à fiscalização. Já também a resistência à fiscalização provoca a exclusão de ofício daquela empresa do Simples.
E essa resistência à fiscalização se caracteriza pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de propriedade da empresa. Então, por exemplo, uma empresa foi objeto de fiscalização no mês de junho de 2013 e ela ofereceu resistência à fiscalização. Ela será excluída do Simples a partir do mês em que ocorreu essa resistência, ou seja, a partir de junho mesmo, tá? Do mesmo mês. Tá? Aqui a falta de comunicação aconteceu em agosto, ela está fora a partir de agosto, tá? O embaraço à fiscalização aconteceu em junho daquele ano, a partir do próprio mês, junho, ela estará excluída do Simples Nacional. Também quando a constituição ocorrer por interpostas pessoas. É uma empresa que tem testas de ferro, laranjas, né? Ela vai ter que sair do Simples. Quando tiver sido constatada prática reiterada de infração, tá? Também a empresa sai do Simples Nacional. A empresa for declarada inapta nos termos da Lei 9.430, artigos 81 e 82. Então, vamos ver aqui quando é que uma empresa é declarada inapta e tem, dentre outras consequências, que sair do Simples Nacional e a exclusão vai ser de ofício. Pode ser declarada inapta nos termos e condições definidos pela Receita Federal a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 exercícios consecutivos. Também será declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a origem, disponibilidade e efetiva transferência, se for o caso, de recursos empregados em operações de comércio exterior. Então, se uma empresa, tá, de pequeno porte não comprova a origem de recursos que foram empregados, né, em transações, em operações comerciais com o estrangeiro, essa empresa vai ser considerada inapta e vai ser excluída do Simples Nacional. Para fins do exposto no parágrafo 1º, a comprovação dessa origem de recursos provenientes do exterior, ela ocorre cumulativamente através de prova do regular fechamento de operação de câmbio, inclusive com identificação de instituição financeira no exterior encarregada da remessa de recursos para o Brasil. E também tem que ter acumulativo identificação do remetente dos recursos, assim entendido, né, aquela pessoa física ou jurídica titular dos recursos remetidos. Se isso daqui não for comprovado, acontece o que a gente tem aqui no parágrafo 1º, a empresa não comprova a origem, disponibilidade, transferência dos recursos, ela vai ser declarada inapta, tá? Bom, no caso de o remetente desses recursos do estrangeiro ser pessoa jurídica, devem também ser identificados os integrantes dos seus quadros societário e gerencial, tá? Também se aplica a essas disposições que nós acabamos de ver aí, quanto, né, a comprovar os recursos oriundos do exterior, o que está lá no artigo 23, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1455, onde se presume interposição fraudulenta na operação de comércio exterior, a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Então, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que não comprove origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados, essa operação vai ser considerada fraudulenta e vai determinar que ela se torne inapta, e ao ser declarada inapta, ela vai ser excluída de ofício do Simples Nacional. Pode também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que não for localizada no endereço que ela informou, né, para a Receita lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Bom, o artigo 82 diz que, além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição, hoje não mais no CGC, e sim no CNPJ,
tenha sido considerada ou declarada inapta, tá? Então, né, a referência que nós vimos, voltando aqui um pouquinho, é que a empresa que for declarada inapta, conforme previsto nos artigos 81 e 82, ela vai ser excluída de ofício do Simples Nacional, tá? Vamos lá. Bom, também é excluída de ofício aquela empresa que comercializa mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. É excluída de ofício do Simples aquela empresa que deixou de escriturar o livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, neste livro caixa, tá? É excluída do Simples aquela empresa em que se constatar durante o ano calendário que o valor das despesas por ela pagas superam em 20% o valor dos ingressos de recursos no mesmo período. É excluído apenas o caso do ano de início de atividade. Então, a empresa ela gasta mais do que a receita que ela obtém. Ela está tendo despesas que estão superando os ingressos de recursos. Bom, no 10 também determina a exclusão de ofício aquele caso onde se constata que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização, ressalvadas as hipóteses justificadas de aumento de estoque, então as aquisições de mercadoria, o valor dessas aquisições for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período. Então ela adquire mercadorias e esse valor de aquisição é bem maior do que os recursos que ela comprova que tenham, né, ingressado ali na empresa. Muito bem. Também, se a empresa descumprir reiteradamente a obrigação contida no inciso 1 do caput do artigo 26, o que é essa obrigação do artigo 26.1? É a obrigação de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço. A empresa, microempresa ou EPP do Simples, ela tem que emitir nota fiscal, tá? Nota fiscal mercantil, nota de serviços. Se ela, né, descumpre reiteradamente essa obrigação de emitir nota, ela vai ser excluída de ofício do Simples Nacional. Se a empresa omitir de forma reiterada, seja da folha, seja do documento de informação previsto na legislação previdenciária, esse documento hoje é a GFIP. Então, a empresa deixa de incluir em folha, deixa segurado fora de folha, não informa todos os segurados na GFIP, está omitindo pessoas que estão ali prestando serviço, não coloca na GFIP, tá? Seja um empregado, seja um avulso, seja um contribuinte individual e faz isso de forma reiterada, ela vai ser excluída de ofício do Simples Nacional. Bom, a exclusão, no caso dos incisos 2 a 12, tá? Embaraço à fiscalização, resistência à fiscalização, comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, omitiu segurados da folha da GFIP, né? Gasta mais do que os recursos que ela comprova ter auferido ali, ter obtido, né? Aquela receita, tem menor receita do que os gastos, do que as despesas. Bom, todos esses casos que a gente viu aí atrás, né, que determina a exclusão de ofício, os efeitos ocorrem a partir do próprio mês em que incorridas as situações. E mais, o 2 a 12, não aquela primeira situação, que é quando a empresa deixa de comunicar a exclusão, a comunicação ela é obrigatória, deve ser feita, a empresa não comunicou, a Fazenda constatou, excluiu, né, por falta de comunicação, excluiu de ofício. Nesse caso, não, mas nos demais casos, que são situações graves, interposição de outras pessoas, né, que não são verdadeiramente os sócios, os responsáveis pela empresa, são laranjas, né, tá vendendo mercadoria contrabandeada, gasta mais do que obtém de receita, enfim, todos esses casos determinam, além da exclusão a partir do mês de ocorrência, determinam que a empresa não possa optar pelo Simples nos 3 anos calendários seguintes. E esse prazo de 3 anos, onde a empresa não pode optar pelo Simples, ele vai ser elevado para 10 anos se verificar que a empresa fez uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime, né, do Simples Nacional.
Então, 3 passa para 10 anos, tá? A proibição dela optar pelo Simples. A exclusão de ofício vai ser, né, realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. Vamos lá. Bom, a competência para excluir de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no artigo 33 e o julgamento administrativo obedece ao que está no artigo 39. Então, o artigo 33 diz que a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 29, que é esse que nós acabamos de ver, tá? É da Secretaria da Receita Federal e também da Secretaria de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo, né, a localização do estabelecimento. E se tratar de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência para fiscalizar será também do respectivo município. Já o artigo 39 trata do contencioso administrativo e diz que o contencioso relativo ao Simples será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. Então, se a Secretaria de Fazenda do Estado, que verificou uma situação de embaraço à fiscalização e emitiu o termo de exclusão do Simples Nacional, tá? A empresa que foi excluída, ela vai entrar com uma impugnação no âmbito da Secretaria da Fazenda, lá, né, junto ao Estado, não junto à Receita ou ao município, porque quem a excluiu do Simples foi a Secretaria de Fazenda do Estado. Bom, nas hipóteses de exclusão, tá, de ofício, a notificação é, portanto, efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão e pode ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional. A notificação, tá, aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Então, o ente que indeferiu a opção pelo Simples também vai notificar àquela empresa que teve a sua opção, né, negada, indeferida. O que é prática reiterada de infração, tá? Então, existem situações, né, vamos voltar aqui, volta. Vamos lá. Voltando. Existem aqui várias situações onde se fala em, olha, descumprimento reiterado, tá? Aqui eu tenho uma outra situação, vamos ver se temos outra. Acho que na 6, né? Temos aqui. Só um pouquinho. Tem que voltar bastante. 6, tá aqui, ó. Declarada inapta, não. Pra aqui, na 5, desculpe. Prática reiterada de infração, tá? Depois nós temos lá adiante, vamos encontrar rapidamente aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui. Descumprimento reiterado da obrigação de emitir nota, tá? Omissão reiterada segurados da Folha ou da GFIP, né? Então, aqui, o que é essa prática reiterada, tá? É a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, tá? O PA, no caso, período de apuração para o Simples, ele é mensal, tá? Então, né, no caso de 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados, verificou-se a ocorrência de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificadas em relação aos últimos 5 anos calendários. Então, nos últimos 5 anos calendários, por 2 vezes consecutivas ou alternadas, essa empresa cometeu uma infração, tá? E essa, né, ocorrência de infração, ela tem que ser formalizada por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento. Então, houve o registro da ocorrência daquela infração uma vez, lavrou-se um auto, segunda vez, lavra-se um auto, isso dentro do intervalo dos últimos 5 anos, tá?
A segunda, o que é prática reiterada também? A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, tá? Então, aqui é o que a gente considera prática reiterada de infração. Ficamos até aqui e na próxima aula estaremos examinando aquelas situações onde a exclusão se dá por meio de comunicação, através de comunicação, seja por opção do contribuinte, do optante do Simples, seja uma situação onde o contribuinte está obrigado a comunicar uma situação de vedação, de excesso de receita, tá? De modo a ter que sair do Simples. Então, ficamos até aqui, até a nossa próxima aula, gente.